Pessoal, então vou dar continuidade à aula sobre a prática do trabalho, sobre a estrutura, né, do trabalho de análise de conjuntura, né? Vou continuar no ponto que eu parei na exposição que eu desenvolvi na primeira parte dessa aula. Então deixa eu clicar aqui, pronto. Ainda não. Eita. Vamos lá. Aqui, né? Então eu já tinha falado da introdução, já tinha falado dos elementos estruturais, né? Já tinha falado dos antecedentes, né? Foi onde eu parei, né? Vou falar sobre os atores, né? Sobre os atores eu não vou entrar muito em detalhe, porque já numa aula anterior, né, eu enfim, desenvolvi bastante esse ponto, né? Quer dizer, esse tópico ele vai apresentar quem são os principais atores, né, na questão ou nas questões centrais, né, que estão em jogo, que estão em disputa, né, numa dada conjuntura, na conjuntura presente, que é aquela do tema do nosso trabalho. Em cada contexto, a configuração dos atores ela ocorre de uma forma distinta. Quem são esses atores? O governo, os partidos de oposição, os movimentos sociais, os empresários, eventualmente a igreja ou as igrejas, a mídia, as forças armadas, aqui alguns exemplos, os atores mais frequentes, quando se faz uma análise de conjuntura. Por exemplo, no cenário das eleições dos Estados Unidos, o Donald Trump sozinho já é um ator. A cúpula do Partido Democrata de oposição e o seu candidato Joe Biden é um outro ator. A ala progressista democrata, liderada por Bernie Sanders, é um ator diferenciado em relação à cúpula do Partido Democrata. Eventualmente, dependendo do enfoque da análise, podem entrar outros atores, ao se falar das eleições dos Estados Unidos, da campanha eleitoral. A mídia pode ser apresentada como um ator, eventualmente com diferenciações dentro da mídia, setores empresariais, a indústria do petróleo, enfim, fica por conta de quem for fazer esse trabalho. Muitas vezes atores externos são fundamentais. Eu já mencionei numa outra aula, não se pode entender, por exemplo, a conjuntura da Venezuela sem se colocar como um ator o governo dos Estados Unidos, que interfere intensamente nos assuntos internos da Venezuela, seja de uma forma direta, com sanções, com ameaças, com uma série de atitudes voltadas para a derrubada do governo do presidente Nicolás Maduro, seja com financiamento e com apoio da oposição interna liderada pelo Juan Guaidó. Nesse tópico dos atores, é necessário levar em conta uma particularidade desse elemento que vai estar presente em todas as conjunturas, que é a pandemia do Covid-19. A luta contra uma pandemia favorece, a princípio, os governantes, porque cria-se uma situação em que é necessária a união nacional, a solidariedade entre as diferentes forças políticas, entre os diferentes setores da sociedade, para se lutar contra um inimigo que já não está mais situado no campo social. É um inimigo que está situado fora do campo social e fora da própria humanidade. É um inimigo que é um vírus, o coronavírus, que está situado no campo da natureza. A gente tem ali uma reedição modernizada, atualizada, da velha luta do ser humano
contra um elemento hostil existente dentro da natureza, né? Então, esse cenário ele leva, né, quase que automaticamente a uma união de forças ao redor da liderança que já estava previamente colocada, que é o chefe de Estado, né? Nem sempre isso acontece. O Brasil, com certeza, é uma exceção nesse quadro, né? A gente tem um chefe de Estado, que é o presidente Bolsonaro, que claramente não está desempenhando esse papel, que é o papel que a sociedade espera de um governante, né? de um líder. Mas, quando a gente olha, né, para o mundo de um modo geral, para outros países, né, as informações que se tem é de um fortalecimento do governo central, da figura do chefe do Estado, né, por ser ele o personagem que, pela sua posição, né, vai encabeçar a luta contra essa doença. Isso fica assim só como um alerta, né, algo para vocês conferirem, ver se é isso mesmo em cada caso específico que vocês vão estar trabalhando, né? É preciso levar em conta aí uma dificuldade que vocês vão ter, esse cenário, né, das quarentenas, né, na mobilização de esforços na área da saúde para combater a epidemia, etc. Né? A impressão que se tem muitas vezes é que as divergências políticas desapareceram, que a luta política foi cancelada durante esse período, né? É preciso ver além das aparências, né? As contradições, elas estão presentes mesmo durante as quarentenas, mesmo durante as mobilizações contra o Covid-19, né? A política não fica de quarentena, a política continua operando, né? Talvez de uma forma não tão ostensiva, mas ela continua presente, né, em todas as conjunturas, né, por trás desses esforços unitários, né, de luta contra a epidemia. Então, o nosso desafio, o desafio de vocês que vão fazer essa pesquisa, é procurar essa política. Onde é que está a política? Mesmo, né, em lugares, em contextos onde ela não está tão ostensiva. Ok? Vou falar agora do próximo ponto, né, que é o ponto central no trabalho, que são os fatos ou os acontecimentos relevantes na análise de conjuntura, né? Na prática, né, esse tópico ele vai abarcar aqueles acontecimentos que ocorreram já no período da pandemia, né? Os fatos que ocorreram a partir do ponto em que né, enfim, a ameaça do vírus, né, a doença, ela se instala, né, no ponto central da vida pública, né, do país que a gente estiver analisando, né? Então, quer dizer, o trabalho ele vai abordar, né, o que acontece, né, nesse período da pandemia. Quer dizer, quais são os conflitos que estão ali existentes, né, os conflitos pré-existentes que são ali, que sofrem o impacto, né, da pandemia, né, conflitos que passam a se desenvolver dentro de um novo contexto, que é o contexto, então, né, das medidas sanitárias contra a doença, né? Esse é o núcleo do trabalho, né? Essa é a parte do trabalho, da pesquisa, que vai responder à pergunta: o que está acontecendo de importante na conjuntura, né? Então, essa é a pergunta que vai nortear o trabalho de vocês, né? A resposta ela vai se dar com base num relato de acontecimentos recentes ou acontecimentos e processos que estão em pleno curso, né? O prazo de vocês, na abordagem de vocês, ela se esgota, né, na data de entrega do trabalho ou na véspera da data dessa entrega do trabalho. Então, essa é uma parte que estará em aberto até o último momento, né? Quando a gente fala de fatos relevantes,
a gente não está falando simplesmente de uma descrição factual, né? Mas a gente está se referindo à necessidade de combinar o relato dos fatos com elementos de análise das implicações desses fatos, desses acontecimentos, para os rumos gerais da política e ou da economia, né, do país aí em questão. Né? Em que medida os acontecimentos que vocês estão relatando alteram a situação, alteram a conjuntura. Né? O acontecimento X, o acontecimento Y, ele reforça, né, ou ele altera as tendências pré-existentes. Quais são os elementos novos que esse acontecimento traz? Né? Quais são os atores favorecidos, quais são os atores prejudicados por esse novo acontecimento? Esse é um tópico que vai dar trabalho para vocês, ele vai exigir uma intensa pesquisa, né, um acompanhamento ali muito intenso, né, dos fatos, vai exigir de vocês um conhecimento bastante sólido do tema que vocês vão estar, né, pesquisando, trabalhando. Né. Eu recomendo como ferramenta de trabalho a elaboração de uma linha do tempo, uma cronologia em que vocês vão ali, né, alinhavando os acontecimentos que tenham alguma relevância, né, para facilitar o entendimento de vocês mesmos e facilitar a análise. Né. Essa linha do tempo ela não deve ser apresentada no trabalho. Né. Seria uma solução muito simplista. Tasca lá uma linha do tempo e o assunto está resolvido. Né. É algo mais complexo do que uma linha do tempo. Mas como ferramenta de trabalho é algo bastante útil. Né. A gente pode comparar essa linha do tempo com o andaime que se faz nas construções. Quando você vai construir um prédio, em geral tem um andaime, tem uma estrutura lateral, né, que depois ela vai ser demolida quando o prédio começar a ficar pronto. Mas nas fases iniciais da construção, esse andaime é que vai dar suporte aos trabalhadores, né, que estão levando adiante essa obra. Mas isso aí é só uma sugestão que eu estou dando, cada grupo vai trabalhar do jeito que achar melhor. Né? Eu alerto vocês, né, para o fato de que nem sempre as informações mais importantes vão estar disponíveis a vocês com facilidade. Né? Essas informações certamente vocês não vão encontrar na grande mídia brasileira que cobre os assuntos internacionais em geral, né, de uma forma muito tosca, muito precária, muito superficial. É preciso que vocês olhem a imprensa internacional e que vocês pesquisem também a mídia doméstica dos lugares, dos países que vocês vão, cobrir. Né? Utilizar material em espanhol, né, particularmente nos países da América Latina, eventualmente a Espanha, né, utilizar material em inglês, né, eventualmente algum outro idioma que vocês consigam, né, ali manejar. Né. Eu pretendo ainda, né, em alguma das próximas aulas, falar com mais detalhe sobre essa questão das fontes. Né. Eu vou tentar, na medida do possível, recomendar, né, fontes para os grupos. Né? Lembrando que a gente tem no Facebook um grupo de referência, né? 2020, a SIC, Análise de Conjuntura Internacional Contemporânea, que é um grupo que ele está disponível tanto aos alunos do período diurno quanto os alunos do período noturno, onde eu tenho postado uma enormidade de material, né, que eu achei que poderia ter algum interesse para vocês. Para o conhecimento de vocês, muitas vezes a gente não precisa ler só aquilo que a gente está trabalhando, que a gente está pesquisando, né, mas em muitos casos materiais de interesse específico para grupos
né, que estão pesquisando os temas desse trabalho. Então, vale a pena vocês navegarem, vocês dedicarem um certo tempo, né, a garimpar ali materiais de interesse para vocês dentro desse espaço no Facebook. Tá? E completando o trabalho, a parte final, é uma parte importantíssima, né? Em muitos trabalhos de análise de conjuntura, esse ponto de chegada é aquele que mais interessa, né? Que é a prospectiva. Né? Na prospectiva, como o próprio nome já está dizendo, né? A prospecção, uma prospecção sobre o futuro, né? Sobre o que ainda não aconteceu, o que ainda vai acontecer. Né? É um terreno pantanoso, né? O terreno da previsão, né? Um terreno em que se fala de algo que ainda não é realidade, algo que pode ou não acontecer. Né? É importante a gente ressaltar, deixar claro que não se trata de chute, não se trata do mero palpite, né? E também não é uma previsão rigorosa sobre o futuro. Ninguém tem a bola de cristal, né? Então não vamos nos arrogar, né, esse papel impossível de profetas. Né? Não somos Nostradamus para prever o futuro. Né? O que nós podemos fazer é construir hipóteses sobre os desdobramentos mais prováveis, né, das tendências que já se verificam atualmente a partir dos dados disponíveis na realidade. Né. Eu vou dar um exemplo para vocês, né, que eu elaborei, né, aqui para essa aula de uma forma improvisada, né, sem ter feito uma pesquisa profunda, simplesmente como um exemplo, né, do que pode ser a parte de prospectiva no trabalho de vocês. Mais uma vez falando aqui das eleições nos Estados Unidos. Né? A gente pode imaginar, pelo menos o que eu consegui imaginar, são 3 cenários, né, para o futuro imediato, né, na conjuntura eleitoral, na campanha eleitoral dos Estados Unidos. 3 cenários. Primeiro cenário, né, todos esses cenários estão ligados, né, como tudo no mundo hoje, ao coronavírus, a pandemia do Covid-19, que aliás nos Estados Unidos está pegando muito forte, né? Tão forte aproximadamente quanto aqui no Brasil. Então, um primeiro cenário, né, vamos imaginar um cenário em que os Estados Unidos consigam superar a atual crise sanitária com danos. Os danos estão ali, muitas mortes, milhares de mortes, certamente haverá outros milhares de mortes, mas apesar disso, danos que sejam encarados pela sociedade como danos que possam, aceitáveis, digamos assim, que as coisas voltem a algo que possa ser chamado de normalidade, né, dentro de 1 mês ou 2 meses, talvez um pouco mais, que a economia americana se recomponha do impacto da doença, né, que grande parte dos empregos que foram perdidos sejam recuperados, que o país volte a crescer, etc. Né? Então, que possa, no final, né, haver uma sensação positiva de alívio com a passagem da pandemia. Né? Nesse cenário, a gente pode imaginar que a conduta do Trump, apesar de todos os percalços, apesar de todas as bobagens que ele fez durante esse processo, bobagens que ele já está de alguma maneira corrigindo. Vocês podem notar que o Trump já não está mais naquela linha de negação da doença, ele está reconhecendo que é necessária a quarentena, que é necessário se pagar um preço econômico alto, né, para que se possa combater, né, o contágio, etc, etc. Né? Então vamos imaginar esse cenário de um certo alívio, né,
um cenário em que os danos sejam considerados relativamente aceitáveis, se é que se possa chamar de aceitável a morte de milhares de pessoas, né, mas que a conduta do Trump seja aprovada no essencial pela maioria da opinião pública estadunidense, ou pelo menos que não seja rejeitada, repudiada de uma forma intensa, de uma forma clara pela população. Então teríamos aí um cenário, né, otimista do ponto de vista do governo, um cenário, né, que vai favorecer as chances do Donald Trump obter a reeleição. Podemos imaginar, por outro lado, um cenário que seja o oposto desse, né? Um cenário em que a crise do Covid-19 tenha um efeito traumático, devastador, né? Que o período, né, da doença seja visto como uma grande catástrofe nos Estados Unidos, né? Enfim, que o impacto humano, o número de mortes, seja um número assombroso, o impacto devastador sobre a economia, né? Vamos imaginar que as expectativas de volta à normalidade elas não se cumpram, né? Que o período mais intenso, mais grave da doença se prolongue por muito mais tempo do que se imagina e com impactos muito maiores sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos e sobre a própria economia, né? Nesse cenário, né, é razoável a gente imaginar que a conduta do Trump, né, especialmente no início da pandemia, seja fortemente condenada pela opinião pública, né? A irresponsabilidade que ele claramente mostrou nos meses iniciais, que isso se torne um tema central no debate público dos Estados Unidos e que o Trump seja culpabilizado pelos danos, né? Certamente justamente culpabilizado, ou em grande medida, né? Ele relativizou a gravidade do Covid-19, né? Ele encarou com desdém, né, a erupção dessa doença, os riscos, etc., né, e que ele pode acabar pagando um preço muito alto por essa atitude. Então teremos aí um segundo cenário, muito diferente do cenário que eu apresentei inicialmente, né, um cenário que favorece, obviamente, as chances de um candidato de oposição, né, um candidato do Partido Democrata, que provavelmente será o Joe Biden. E podemos pensar num terceiro cenário, que é um cenário intermediário, um cenário que misture elementos dos dois cenários que eu apresentei antes, um cenário que não seja tão positivo para o presidente Trump, mas também nem tão negativo, né? Um cenário onde eventualmente, né, o impacto da pandemia, né, acabe sendo que meio que neutralizado pelos seus aspectos positivos do ponto de vista do governo e negativos, e que no final das contas a decisão eleitoral acabe se dando mais ou menos pelos mesmos critérios, os critérios que já estariam ali em cena caso não tivesse acontecido, né, essa doença. Então, a ideia aí, né, dentro desse raciocínio que eu estou apresentando aqui, como simplesmente um exemplo para ilustrar o que eu quero dizer como prospectiva, né, então aí o papel de vocês seria, né, descrever os cenários que foram montados. É claro que para cada país, para cada tema, né, a questão da prospectiva vai se colocar de uma forma diferente. Aí reside a dificuldade, uma das dificuldades do trabalho, mas também reside o encanto, o desafio, né, o estímulo que esse trabalho vai apresentar para a imaginação de vocês, para a criatividade e para a capacidade de análise, né. O trabalho ele termina aí, ele se completa com as referências bibliográficas, não há um tamanho pré-estabelecido para essas referências, né? Lembro a vocês que as fontes de vocês vão ser basicamente fontes jornalísticas, né? Vocês podem recorrer a livros,
né, especialmente para falar de alguns fatores estruturais, eventualmente para falar de atores, mas não esperem encontrar uma grande contribuição em livros, nem em artigos de publicações acadêmicas, né. A grande fonte desse trabalho vão ser realmente, né, as fontes jornalísticas, né. Essas fontes, né, elas podem ser mencionadas de duas maneiras, né, ou no final, né, dentro do chamado modelo do formato ABNT, eu não vou explicar aqui, porque vocês já devem estar acostumados, e se não estão acostumados é muito fácil vocês descobrirem como é, né, ou estão no formato ABNT, ou em forma de notas de rodapé, né. As duas maneiras eu vou considerar válidas, tá? E evidentemente é um trabalho original, né? As ideias que vocês vão incorporar, né, de outros autores, de outros analistas, essas ideias devem ser atribuídas aos seus autores, né? Então não há problemas em vocês aproveitarem ideias de outros, mas esses outros devem receber o devido crédito, a devida menção, né? Então a fonte dessas ideias deve ser apresentadas e a fonte das informações também, né? Com exceção das informações, né, de domínio público, né, que dispensam, né, enfim, que né, não precisa citar uma fonte para dizer, por exemplo, que Joe Biden lidera né, a corrida para a definição do candidato democrata nos Estados Unidos, isso já vai estar dado, mas informações mais específicas, né, informações que possam eventualmente ser questionadas, ser contraditadas, então vamos colocar ali as fontes, né, dessa pesquisa, né, sondagens de opinião pública, né, então vamos dizer de onde foi essa sondagem, jornal tal, agência tal de notícias, etc. Ok? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês sobre o trabalho, tá? Eu vou estar à disposição, evidentemente, todo o tempo para responder as dúvidas de vocês, né? Espero que essa apresentação que eu fiz, né, em duas partes, estou terminando agora a segunda parte e concluindo, espero que ela seja útil, né, para a elaboração do trabalho, com certeza vai ser útil, ok? Então, termino por aqui. Um abraço a todos e ficamos em contato.